Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samantha Reynolds nunca imaginou que seus filhos a humilhariam daquela forma. Tendo-os criado com paciência, amor e disciplina, ela acreditava que lealdade e respeito eram valores imutáveis. Ela estava convencida de que seu lar, cuidadosamente cuidado e repleto de recordações familiares, permaneceria um santuário de confiança e afeto. No entanto, certa manhã, ela notou um comportamento estranho em Ethan, Michael e Lily. Cada um parecia nervoso, distante, como se estivesse escondendo algo. Samantha não entendeu imediatamente o que aquilo significava, mas uma preocupação incômoda invadiu. Ela sentiu, sem ainda conseguir expressar, que algo inesperado e doloroso estava prestes a acontecer. Quando a verdade veio à tona, o choque foi avassalador. Seus filhos, com a cumplicidade de alguns funcionários, haviam organizado uma humilhação pública contra ela. Samantha sentiu uma mistura de vergonha, raiva e descrença. Ela não entendia como o amor que havia dado poderia ser traído daquela forma. No dia seguinte, a dor deu lugar a uma determinação gélida. Ela sabia que precisava agir. Não se tratava apenas de punição, mas de restaurar o respeito e a dignidade ao seu lar. Em uma atitude que ninguém teria previsto, ela tomou a medida drástica de demitir todos que haviam participado, direta ou indiretamente, daquela humilhação. Ela sabia que aquele ato seria um divisor de águas. Não foi apenas um ato de raiva, foi uma reafirmação de sua autoridade e dignidade. Samantha entendeu naquele dia que às vezes, amor e firmeza devem andar de mãos dadas, e que a traição, mesmo daqueles que mais amamos, nunca deve ficar impune. Samantha Reynolds achava que tudo estava indo bem em sua casa. Durante anos, ela havia criado um ambiente de ordem, respeito e carinho. Cada detalhe importava: a organização meticulosa da sala de estar, o aroma sutil nos corredores, as rotinas cuidadosamente planejadas para cada um dos filhos. Ela dizia a si mesma que seus esforços estavam valendo a pena e que Ethan, Michael e Lily haviam herdado seus valores. Ethan, o mais velho, com 25 anos, era um jovem ambicioso e carismático. Sempre fora capaz de manipular as situações a seu favor, mas Samantha acreditava poder discernir suas intenções. Michael, o do meio, era mais reservado e sonhador, frequentemente seguindo o exemplo do irmão, mas com uma hesitação que interpretava como cautela. Lily, a mais nova, era animada, curiosa e às vezes travessa, mas sempre parecia sincera em suas emoções. Naquela manhã, Samantha notara pequenos sinais incomuns: uma risada abafada na cozinha, olhares trocados muito rapidamente, silêncios repentinos. A princípio, ela os atribuíra ao cansaço ou a simples distrações. Mas uma vaga sensação de desconforto nunca a abandonou. Disse a si mesma que deveria manter a calma e observar atentamente antes de tirar conclusões precipitadas. Ela passou o dia cuidando de seus afazeres habituais, mantendo um olhar discreto sobre os filhos. Cada sorriso forçado, cada movimento suspeito reforçava a ideia de que algo desconhecido estava prestes a acontecer. Samantha sentia uma tensão silenciosa, como se o próprio ar da casa tivesse mudado. No entanto, ela jamais imaginaria que essa mudança significaria traição e humilhação. Ela terminou o dia pensando que amanhã poderia ser apenas mais um dia, nada mais. Mas em algum lugar lá no fundo, uma intuição incômoda sussurrava que a calma aparente era apenas uma fachada e que a verdadeira tempestade ainda não havia chegado. Na manhã seguinte, Samantha observou os filhos com mais atenção. Ethan parecia estranhamente absorto no celular, como se estivesse planejando algo secretamente. Michael, por outro lado, passava horas limpando o quarto com extremo cuidado, e Samantha notou que ele olhava para o relógio a cada 5 minutos, como se esperasse por um momento específico. Quanto a Lily, ela parecia nervosa e animada ao mesmo tempo, rindo alto por motivos que Samantha não entendia. Samantha se lembrou das conversas que tivera com ele semanas antes. Ela lhes pedirá que respeitassem certas regras da casa, que nunca constrangessem ninguém, e acima de tudo, que tratassem os funcionários e seus entes queridos com consideração. Não havia sinal de que esses princípios seriam violados. Mesmo assim, o comportamento dos filhos lhe causava uma sensação incômoda que ela não conseguia ignorar. Ao longo da manhã, ela observou detalhes perturbadores: bilhetes amassados enfiados por baixo das portas, olhares trocados às pressas e sussurros abafados enquanto Samantha se aproximava. Cada gesto, por menor que fosse, sugeria que um plano estava sendo preparado, um plano que a teria como alvo. No entanto, ela se recusou a entrar em pânico. Samantha disse a si mesma que precisava manter a calma, observar e compreender antes de agir.
Disse a si mesma que seus filhos, apesar de sua energia e ousadia, jamais ousariam cometer um ato verdadeiramente malicioso. E foi essa confiança quase ingênua que a surpreenderia mais tarde. Enquanto preparava o almoço, Samantha não conseguia deixar de sentir que algo grande, inesperado e doloroso estava se formando em sua casa. Uma parte dela, no entanto, se recusava a acreditar que seus filhos, que ela havia criado com amor e paciência, pudessem realmente humilhá-la. Naquele dia, Samantha decidiu trabalhar em seu escritório, imaginando que seus filhos estariam ocupados com suas atividades habituais. Mas, quando desceu para a sala por volta do meio-dia, o que descobriu a paralisou. Seus filhos haviam encenado uma cena que ela jamais imaginara. A sala de estar estava cheia de amigos, vizinhos e até mesmo alguns empregados domésticos. Decorações coloridas adornavam o ambiente, e uma tela exibia fotos dela em situações pessoais constrangedoras. Cada detalhe parecia planejado para provocar seu constrangimento e humilhação. Ethan, parado no centro, abriu um sorriso largo ao dizer algo que Samantha nem ouviu direito, tomada pela descrença. Michael ficou de lado, visivelmente desconfortável, enquanto Lily ria alto, como se estivesse participando de uma brincadeira inocente, alheia à gravidade do momento. Samantha sentiu vergonha e raiva tomarem conta dela ao mesmo tempo. Ela havia criado aquelas crianças para serem respeitosas, leais e atenciosas com os sentimentos umas das outras. E, no entanto, ali estava ela, humilhada na frente de todos por aqueles que mais amava. Seu coração apertou, e uma mistura de dor e incompreensão a impediu de falar. Ela olhou para todos os rostos na sala, em busca de qualquer sinal de arrependimento ou compreensão, mas encontrou apenas sorrisos culpados e risos abafados. Naquele exato momento, Samantha soube que algo dentro dela precisava mudar. Não era apenas uma raiva passageira, era um ponto de virada. Ela sabia que não podia deixar essa humilhação passar sem consequências. Uma determinação fria e implacável começou a crescer dentro dela, e ela jurou que aquele dia permaneceria um ponto de virada em seu lar e em sua vida. Após a humilhação, Samantha passou a noite sozinha em seu quarto, com a cabeça cheia de pensamentos. Ela repassou cada detalhe do que acontecerá na sala de estar, cada sorriso culpado, cada gargalhada, e a dor no peito só aumentou. Ela sempre acreditou que seus filhos a respeitavam e a admiravam como modelo a ser seguido. E agora, esse modelo parecia estar desmoronando diante de seus olhos. Ela refletiu longa e profundamente sobre seus anos de sacrifício, as noites sem dormir para garantir que Ethan, Michael e Lily tivessem tudo de que precisavam. Os conselhos pacientes que os guiavam pela vida, os valores incutidos com rigor e amor, tudo parecia ter sido ignorado ou traído. A dor era profunda, mas por trás dela, uma centelha de raiva começava a se acender. Samantha sabia que não podia deixar aquela situação continuar. Não se tratava apenas de uma questão de punição, era uma questão de restaurar a dignidade e o respeito não apenas para si mesma, mas também para o lar que tanto havia construído. Ela começou a considerar as medidas que deveria tomar, analisando calmamente cada membro da equipe e cada criança, tentando determinar quem realmente havia sido cúmplice daquela humilhação. Naquela noite, Samantha sentiu algo mudar dentro dela. A dor estava lentamente se transformando em uma força silenciosa, uma resolução firme. Ela sabia que precisava agir e que nenhuma emoção passageira a impediria de retomar o controle. Amanhã, pensou, seria o dia em que mostraria aos filhos e a todos os envolvidos que a dignidade e o respeito jamais podem ser pisoteados impunemente. Na manhã seguinte, Samantha acordou com uma clareza renovada. A dor e a descrença haviam dado lugar a uma determinação fria. Ela sabia que não bastava confrontar os filhos, alguns funcionários haviam participado direta ou indiretamente da humilhação. Esses cúmplices obscuros haviam incentivado, ou pelo menos tolerado, o plano que a ridicularizara. Ela começou observando cada rosto, cada gesto. Sarah, a sua governanta de longa data, sorrira envergonhada ao descer para a sala naquele dia. O jardineiro pareceu nervoso ao encontrar seu olhar, e até a cozinheira, embora discreta e eficiente, demonstrara reações incomuns. Samantha entendeu que algumas delas haviam sido manipuladas por Ethan e seus cúmplices. Ela refletiu bastante sobre como restaurar a ordem. Sabia que precisava agir com cautela, mas também com firmeza. Não se tratava apenas de uma punição, era um desafio à lealdade e ao respeito em sua casa. Toda decisão tinha que ser justa, mas firme. À medida que a manhã avançava, Samantha estabeleceu um plano mental. Ela convocaria os funcionários um por um, ouviria suas explicações, mas permaneceria intransigente.
Queria que todos entendessem que a humilhação que sofrerá não era um jogo, mas uma violação dos princípios que sempre defenderá. Naquele dia, Samantha sentiu uma nova força despertar dentro de si. Ela não era mais apenas uma mãe ferida, era uma mulher determinada a restaurar o respeito e a dignidade ao seu lar, pronta para enfrentar traições com coragem e inteligência. Samantha passou a manhã caminhando sozinha pelo jardim, pensando em tudo o que havia acontecido. Lembrou-se das risadas dos filhos, dos olhares cúmplices trocados com alguns funcionários e da cena humilhante na sala de estar. A dor que a dominara no dia anterior ainda estava lá, mas agora misturada a uma raiva fria e a uma determinação silenciosa. Ela se lembrava de todos os anos de sacrifício, das noites sem dormir, dos conselhos repetidos, dos esforços para incutir valores de respeito e empatia nos filhos. Tudo parecia ter sido ignorado, traído. E, no entanto, ela entendia que ceder à pura emoção não resolveria nada. Ela precisava pensar, planejar e agir com inteligência. Em sua mente ela revisou cada criança. Ethan, manipulador e carismático, havia orquestrado a maior parte da humilhação. Michael, hesitante, provavelmente havia concordado por medo ou lealdade ao irmão. Lily, a mais nova, havia rido sem compreender totalmente a gravidade do ato, mas seu riso havia contribuído para o efeito humilhante. Samantha teve que lidar com cada um deles de forma diferente, levando em consideração suas personalidades e motivações. Ela também sabia que os funcionários precisavam ser tratados com firmeza. Todos que haviam auxiliado, instigado ou até mesmo ignorado a traição precisavam entender as consequências de suas ações. Samantha sentiu uma nova força dentro de si, a convicção de que a dignidade e o respeito não podiam ser pisoteados, mesmo por aqueles que ela mais amava. Esse confronto interno foi um ponto de virada. Ela passou da dor para a resolução. Amanhã, acreditava ela, seria o dia em que retomaria o controle. E quando agisse, não seria uma reação impulsiva, mas uma demonstração firme e ponderada de sua vontade e dignidade. Na manhã seguinte, Samantha acordou com uma determinação inabalável. Ela havia passado a noite inteira pensando no que fazer a seguir e sabia que havia chegado a hora de agir. Não se tratava de uma vingança impulsiva, mas de uma necessidade: restaurar o respeito e a dignidade ao seu lar. Ela chamou os funcionários, um por um, para o escritório. Sarah, a governanta de longa data, entrou primeiro, com o rosto contorcido de nervosismo. Samantha ouviu seus pedidos de desculpas, observou seus gestos, mas permaneceu implacável. Explicou calmamente que cada ato de cumplicidade, cada sorriso cúmplice ou silêncio tolerante durante a humilhação havia sido uma traição de confiança. Ao final da conversa, Sarah saiu da sala, sabendo que Samantha não mediria esforços para proteger sua autoridade e dignidade. O jardineiro, a cozinheira e alguns outros foram convocados da mesma forma. Cada um se justificou, cada um tentou minimizar seu papel, mas Samantha permaneceu firme. Nenhum acordo foi possível. Todos que haviam participado, direta ou indiretamente, da humilhação foram demitidos. Chegou então a hora de confrontar os filhos. Ethan, Michael e Lily estavam na sala de estar, visivelmente nervosos. Samantha os observou por um momento, observando cada expressão, cada gesto. Ela falou com eles calmamente, mas com uma firmeza que deixava pouca margem para interpretação. Explicou que a humilhação que sofrerá era inaceitável, que o respeito e a lealdade não podiam ser violados, nem mesmo por eles. As crianças tentaram se desculpar, justificar suas ações, mas Samantha ouviu sem pestanejar. Ela sabia que a lição precisava ser clara, suas ações tinham consequências. Aquele dia marcou uma virada na família Reynolds, um momento em que a dignidade e a firmeza maternas foram reafirmadas. Samantha sentiu, pela primeira vez desde a humilhação, um peso ser tirado dos ombros. Sabia que tinha feito a coisa certa e que seu lar voltaria a ser um lugar de respeito e ordem, mesmo que as cicatrizes daquela traição demorassem a cicatrizar. Após a decisão de Samantha, um silêncio pesado caiu sobre a casa. Ethan, Michael e Lily ficaram em poses diferentes, cada um lidando com a gravidade da situação à sua maneira. Ethan, normalmente confiante e manipulador, parecia inquieto. Suas tentativas habituais de encantar ou distrair fracassaram diante da firmeza implacável da mãe. Ele percebeu que seus estratagemas não eram mais eficazes e que suas ações tinham consequências concretas. Um sentimento de vergonha e frustração o invadiu, e ele olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar de Samantha. Michael, por sua vez, sentiu uma mistura de medo e alívio. Ele havia concordado com os planos de Ethan por medo de antagonizar o irmão, mas nunca desejara verdadeiramente machucar a mãe.
Agora, confrontado com a realidade de suas ações, ele compreendia a gravidade de seus erros e o peso de sua cumplicidade. Permaneceu em silêncio com a mente empolvorosa, considerando como poderia se redimir. Lily, a mais nova, chorou baixinho. Ela nunca teve a intenção de humilhar a mãe, mas seu riso e comportamento contribuíram para o efeito humilhante. Samantha olhou para ela com firmeza e gentileza, deixando-a saber que suas ações tinham consequências, mas que ela ainda podia aprender e mudar. Pela primeira vez em muito tempo, as crianças viram a mãe sob uma nova luz, não apenas como uma figura de autoridade, mas como uma mulher capaz de firmeza, discernimento e dignidade. Elas perceberam que o amor materno não significava falta de limites e que o respeito precisava ser conquistado todos os dias, não apenas com palavras, mas também com ações. Aquele dia tornou-se um momento decisivo para a família Reynolds. As crianças começaram a compreender o valor da dignidade, do respeito e da responsabilidade, e Samantha sentiu que sua decisão, embora difícil, havia iniciado uma mudança profunda e duradoura. Os dias seguintes foram diferentes na casa dos Reynolds. A equipe havia sido substituída por novos recrutas, mais respeitosos e leais, e a atmosfera, embora marcada pelos acontecimentos recentes, aos poucos começou a retornar à serenidade. Samantha observava tudo com uma mistura de vigilância e satisfação. Ela sabia que a lição havia deixado sua marca e observou como todos se adaptavam às novas regras. Enquanto isso, seus filhos mostravam sinais de mudança. Ethan, após encarar a realidade de suas ações, passou a ser mais atencioso e ponderado. Michael, inspirado pela firmeza da mãe, desenvolveu o hábito de pensar antes de agir e pesar as consequências de suas decisões. Lily, ainda jovem e emotiva, aos poucos aprendia a canalizar sua energia e agir com cautela. Samantha sentiu uma profunda satisfação interior. Ela entendeu que firmeza não significava ausência de amor, mas que poderia coexistir com a ternura materna. A casa gradualmente recuperou sua fluidez, seu riso, suas refeições compartilhadas, mas desta vez com respeito aos limites e valores que ela sempre defendeu. Ela se viu sorrindo ao observar os filhos interagindo. Eles pareciam diferentes, mais atentos, mais conscientes de suas responsabilidades. A dor inicial da humilhação gradualmente se transformou em um orgulho silencioso. Samantha não apenas havia restaurado a ordem, mas também havia ajudado os filhos a entender o que respeito e dignidade realmente significavam. A casa, outrora palco de traições, estava se tornando um símbolo de renovação familiar. Samantha sabia que o caminho a seguir seria longo, mas sentia que a fundação era sólida, construída com firmeza, justiça e amor verdadeiro. Algumas semanas depois, Samantha olhou para sua família com uma mistura de serenidade e orgulho. As cicatrizes da humilhação ainda estavam frescas em suas mentes, mas haviam dado lugar a uma compreensão profunda e a um respeito renovado. Ethan, antes autoconfiante e manipulador, agora era paciente e um bom ouvinte. Ele entendia que poder e charme não eram suficientes, e que a verdadeira força residia no respeito e na lealdade. Michael, finalmente ciente de suas responsabilidades, agia com cautela e consideração, refletindo antes de tomar cada decisão. Lily, ainda jovem, aprenderá a canalizar sua energia e a mensurar o impacto de suas ações nos outros. Samantha sabia que a lição tinha sido difícil, mas necessária. Ela mesma aprenderá com essa provação que o amor materno não significava falta de firmeza e que, às vezes, era preciso ousar agir com determinação para proteger a própria dignidade e a do próprio lar. A família Reynolds gradualmente recuperou a paz. O riso recomeçou, mas com um novo tom, repleto de respeito e consideração. Samantha sentiu um orgulho silencioso ao ver seus filhos evoluírem, conscientes de seus erros e prontos para crescer. Ela sabia que essa experiência ficaria gravada na memória deles e serviria como uma lição duradoura. Respeito, lealdade e dignidade são valores que devem ser defendidos, mesmo diante daqueles que mais amamos. Samantha não apenas havia recuperado o controle de sua casa, como também havia incutido nos filhos uma compreensão duradoura de responsabilidade e respeito. Assim, da dor e da traição, nasceu uma família mais forte, consciente e unida. Samantha sentiu-se em paz, convencida de que a firmeza, quando guiada pelo amor e pela justiça, pode transformar a dor em aprendizado profundo e duradouro.